Olá, você está no podcast do Você Que Pensa. Aqui nós tentamos fazer você pensar sobre teologia, sobre vida cristã e afins. Meu nome é Bruno e você está no nosso episódio de número 4. Eu estou aqui com meu amigo Irã, que vocês devem, é o pessoal que está ouvindo esse podcast e já nos conhece lá do canal do YouTube. Conhece Irã lá dos vídeos, né? Tá sempre por lá. E aí, pessoal, é um prazer estar podendo participar aqui desse podcast. Acredito, inclusive, que essa seja uma plataforma que a gente vai usar bastante, até porque, de certa forma, é um pouco mais confortável para que a gente possa estar contribuindo com vocês do que através do YouTube, que, de certa forma, exige que a gente pare para gravar o vídeo. E, enfim, aqui também é claro que a gente separa um tempo, mas o conforto e a facilidade é muito maior para a gente estar podendo contribuir com a sua vida. E aqui, claro, através de nossos convidados, e quando não tiver convidado a gente vai inventar alguma coisa para estar abençoando a sua vida e conversando sobre algo que diga respeito à nossa vida cristã. E é isso, vamos seguir aí, Bruno. Já aproveitando essa deixa de Irã aqui, nós queremos deixar claro aqui para vocês e prometer que a gente está preparando aí muita coisa boa. Já tem algumas outras pautas, alguns outros convidados aí para a gente estar gravando mais podcasts. E nos perdoem aí porque estamos sendo bastante inconstantes nas nossas produções, mas tanto nos vídeos no YouTube quanto agora nos podcasts, como o Irã acabou de dizer, que é mais fácil, né, para a gente que está cada um em um lugar, em uma cidade diferente, gravar para vocês e preparar aí um material interessante. Então, vamos seguir no nosso papo. Bem, como vocês já devem ter visto aí, o título do nosso podcast é O Problema do Mal e a Providência Divina. É isso mesmo, nós vamos falar sobre esse tema que é cabuloso, que é difícil, que tem gerado aí na história de todo pensamento teológico discussões, controvérsias. É um tema complicado, não só para teólogos a nível acadêmico, mas para um cristão, porque é um tema que lida com a vida ordinária do cristão. O sofrimento, o mal, né, como nós podemos assimilar a ideia de um Deus que é bom, com a existência do mal, um Deus que é soberano sobre todas as coisas, um Deus que é providente, com a existência do mal e, consequentemente, do sofrimento nas nossas vidas. Então, cremos que esse é um tema bastante relevante para discutirmos. E para falar um pouco sobre esse tema, nós estamos aqui com um convidado de peso, né, reverendo Jefferson, que vai se apresentar um pouco, né, que fez aí um trabalho sobre esse tema, o problema do mal e a providência divina. Se apresenta aí, reverendo Jefferson, para todos aqueles que nos escutam. Eu me chamo Jefferson, sou pastor presbiteriano. A minha formação é no campo da teologia, né? Fiz a graduação, depois eu convalidei. Fiz licenciatura em filosofia, depois eu fiz uma pós-graduação em teologia da pregação, no seminário em que estudei, o Seminário Presbiteriano do Norte, e hoje eu estou cursando uma pós-graduação na área de teologia filosófica e também o programa de formação em psicanálise. Por ocasião do término do meu seminário, nós tivemos que fazer a apresentação de uma monografia. Já no terceiro ano nós cursamos monografia 1, projeto de monografia. Eu procurei o reverendo Sérgio Lira, que era o professor da disciplina, e disse que queria escrever alguma coisa sobre a providência divina. Foi quando fui visitar um pastor por quem eu tenho muito estima, o reverendo Ed Jesse. Ele estava muito doente, já um senhor, 80 anos, né, com muitas comorbidades, e foi quando me veio a ideia de escrever um trabalho sobre essa relação tênue, a providência divina e o problema do mal. Evidentemente foi um trabalho dispendioso, mas tem me ajudado muito, não só no nível intelectual, mas também pastoral. Nós que pastoreamos temos que lidar semanalmente com esse problema e esse trabalho, apesar de ter me custado muito, de fato hoje eu vejo que valeu a pena, graças a Deus. Então, já dando aqui introdução no nosso tema, né, trazendo aqui as primeiras
as primeiras considerações, o primeiro bloco do nosso assunto, do nosso bate-papo, nós vamos para os conceitos, né? Antes de qualquer coisa, é importante, nós vamos falar sobre um assunto, nós estamos falando um pouco sobre providência e sobre o problema do mal, então é interessante conceituarmos, né? Inclusive a palavra teodiceia, que algumas pessoas conhecem, mas muitas que podem estar nos ouvindo não sabem o que significa. Né? Então, como nós podemos estar atentos e conhecer e saber a respeito desses conceitos? Né? O que é providência quando nós falamos a respeito de Deus, a providência divina, e esse problema? Existe um problema? Há quem diga que não existe um problema. E aí? Veja, primeiro, né, vamos conceituar o que é providência e depois o que é a teodiceia e mostrar que, na verdade, historicamente, muitas teodiceias foram elaboradas. Providência é um termo muito familiar para nós que pertencemos à tradição reformada. Todo presbiteriano, todo reformado, de alguma maneira, ele tende a lidar com a doutrina da providência, até porque nós dizemos que a providência ela é propedêutica, ela é preparatória, ela é basilar para que nós tratemos uma série de assuntos correlacionados. Eu ofereço na monografia pelo menos 4 sentidos para o termo providência. 3 ancorados no teólogo holandês Herman Bavinck, na sua dogmática, obra que é citada por Berkhoff na Teologia Sistemática, e um sentido que é oferecido pelo teólogo John Frame no livro dele, A Doutrina de Deus. Então, como é que Bavinck ele conceitua a doutrina da providência? Ele diz que a providência ela envolve 3 coisas. Ela envolve o conhecimento prévio que Deus tem de todas as coisas, o atributo da presciência. Ele diz que a providência ela envolve a predestinação, ou seja, o fato de Deus lidar com os destinos dos homens de maneira antecipada, é isso que significa predestinação, é destinar com antecedência. E o terceiro uso que Bavinck faz é o uso do termo governo. Ou seja, o governo que Deus tem sobre tudo quanto ele intentou criar e criou, ele é exaustivo. O John Frame, na obra já citada, A Doutrina de Deus, publicada pela editora Cultura Cristã, ele diz que providência também é uma forma pela qual Deus se revela. Então, a providência é uma forma de revelação. E onde é que ele foi buscar esse conceito? Ele foi buscar esse conceito no Catecismo Maior, quando é perguntado como Deus faz cumprir os seus eternos decretos. E aí, o próprio Catecismo responde, através das obras da criação e da providência. Como é que nós podemos definir a providência para que todos entendam de maneira simples? É o modo santo? É o modo justo? É o modo infalível, incorrigível, pelo qual Deus ele faz que a sua vontade ela se concretize no tempo e no espaço. Precisamos lembrar que Deus não é um ser temporal. Deus é um ser atemporal. Ele está fora do tempo. Ao mesmo tempo, nós não podemos confundir providência e decretos. Os decretos fazem parte da lei eterna. E a providência, ela é um instrumento pelo qual esses decretos que foram decretados na eternidade, eles alcançam a sua realização histórica. É aquilo que o doutor Heber Campos, no título do seu livro, quando ele escreveu, A Providência e Sua Realização Histórica. Então, a providência, embora ela esteja relacionada a Deus, ela se concretiza, ela se realiza no tempo e no espaço, diferentemente dos decretos. Já a questão da providência, há ainda outra questão que mais adiante nós podemos dar um detalhamento maior, que é algo muito específico dentro da doutrina da providência, que é a doutrina do concursos.
ou a doutrina da concorrência, segundo a qual Deus, sendo a causa primária, ele se vale das causas secundárias para que seus propósitos sejam alcançados. Então, dentro da providência, há autores que dizem que o concurso é a parte, não o é. O concurso, ele nada mais é que a providência, na sua manifestação mais cabal, é o meio pelo qual as causas secundárias se tornam subalternas. Elas passam a ser servas do nosso Criador. E, por fim, a questão da teodiceia. No século XVIII, um filósofo racionalista chamado Gottfried Leibniz, ele, na tentativa de explicar a relação que há entre Deus, o mundo e a presença do mal ou dos males, ele criou essa palavra. Essa palavra, se a gente pega a história da humanidade, ela é recente, né? Ela tem 300 anos, 400 anos. A palavra teodiceia vem do grego, de duas palavras gregas, né, que é theos, que é Deus, e dikaios, que é justiça. Então, é a tentativa racional de justificar Deus ante a presença do mal ou dos males na esfera humana. E aí, mesmo que o nome tenha sido criado no século XVIII por Leibniz, o que há é que, ao longo da história, várias teodiceias, várias tentativas de se explicar a existência do mal foram formuladas, desde o masdeísmo, persa, com seu dualismo, que vai ser incorporado pela gnose, pelo movimento gnóstico do segundo século, passando por nomes importantíssimos da tradição cristã e também fora da tradição cristã, como é o caso de Cícero, né? Cícero tem um livro importantíssimo chamado Do Sumo Bem e do Sumo Mal, onde ele vai dizer que Deus, por definição, ele é o sumo bem e que o mal não pode ter procedido dele. Então, reverendo, nós podemos dizer, colocando isso de maneira mais até mais fácil, né? O reverendo Jefferson ele é uma enciclopédia humana, e é parece que ele comeu um dicionário, né? E quando nós pensamos em providência, então as pessoas podem e devem entender, devem crer, devem pensar assim. Como o senhor falou, né? É diferente. A providência dos decretos. Os decretos falam dos eternos desígnios de Deus, né? Ou seja, o plano eterno de Deus, em que nesses decretos há a criação e tudo mais que vem a existir, né? Então Deus decide antes de, assim, colocar em prática a sua obra, e essa providência de Deus é o governo dele em toda a sua criação. Então nós podemos dizer que tudo que acontece está nos decretos, e tudo que acontece só acontece segundo a providência de Deus? Isso, exatamente. Veja, vamos pegar um exemplo prático para que nós exemplifiquemos. Veja, Deus na eternidade, em seu santo, imutável e perfeito conselho da sua vontade, decretou que o reverendo Bruno iria entrar em contato comigo. Ao mesmo tempo, Deus decretou que hoje nós usaríamos essa plataforma. Só que isso pertence a um decreto que está fora da história. Uhum. E nós estamos na história, plantados no tempo e no espaço. Então, esse horário, essas circunstâncias, essa plataforma, tudo quanto tem acontecido durante o dia de hoje, para que nós estejamos aqui gravando esse podcast, é obra da providência. Nós podemos dizer até que a providência, de certa forma, ela no tempo e no espaço, ela é um poder pelo qual Deus governa tudo. Deus ordena, Deus encaminha, Deus faz que sua vontade seja concretizada. Isso é até diferente de muitas filosofias e pensamentos, né, como, por exemplo, o deísmo, né, e outras ideias que não pensam na providência dessa maneira, né? Não pensam que quando a gente está vivendo e observando a nossa vida prática, a vida ordinária, que há um Deus que, além de ter criado todas as coisas, ele se relaciona com essa criação. Veja, eu gosto muito da expressão providência exaustiva. Uhum. Por quê? Porque com ele eu quero dizer que Deus governa tudo
ao mesmo tempo em que ele faz que sua presença seja sentida. O Senhor colocou de maneira aí muito perfeita, essa é a palavra. A providência é um tiro de misericórdia no deísmo. O deísmo é aquela filosofia diabólica segundo a qual nós vivemos uma espécie de naturalismo. Deus teria criado o mundo, à semelhança de um relojoeiro, deu corda e deixou que esse mundo ele se encaminhasse à sua própria mercê, conforme leis que ele havia criado. O que a providência diz? De fato, Deus criou. De fato, Deus criou as leis naturais. De fato, Deus criou os elementos que nós conhecemos, seres humanos. Mas, ao mesmo tempo, ele não nos abandonou. A sua presença pode ser sentida nas coisas mais simples da vida, desde o ar que nós respiramos, tá certo? É Deus quem não permite que os ares, eles, de alguma maneira, fujam à proporção em que estão na atmosfera, tá certo? Até a ordem natural das coisas. Né? O mundo poderia ser caótico, mas não o é por quê? Porque a providência, segundo o poder de Deus, sustenta todas as coisas. Então, esse governo de Deus, essa presença imanente de Deus na história humana por meio da sua providência, ela é, ao mesmo tempo, um instrumento pastoral. Por quê? Porque ela nos dá a garantia de que tudo quanto Deus determinou, ele vai concretizar tal como o determinou. O interessante quando a gente fala em assuntos como esse, e eu estava pensando aqui, Bruno comentou aí, falando sobre a maneira como as duas doutrinas se relacionam, né? A doutrina dos decretos e a da providência de Deus. É claro que analogias sempre vão ser são comparações que se distanciam muito das realidades como elas realmente são. E aí, talvez a gente possa até pensar, né, falando sobre decretos e providência de Deus, que os decretos de Deus é como se fosse um roteiro, né, que um roteirista ali fez, traçou tudo quanto deveria acontecer, e a providência de Deus seria esse roteirista ali inserido num cenário em que está sendo gravada a história, e ele guia ali tudo como deve acontecer conforme o roteiro que ele mesmo criou, né? Então, usando essa analogia aí, acho que talvez a gente possa até materializar um pouco, né, disso, mas, claro, é uma analogia aí pequena, né, comparada ao que de fato é. Mas é isso mesmo. Uma coisa que nós vamos aprender em Atos capítulo 2, versículos 22 e 23, é que o conhecimento que Deus tem é sempre um conhecimento decretivo. Veja, Deus não pode prever nada, porque para ele prever, esse conhecimento teria que ser exterior a ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque em Atos capítulo 2, versículo 22 e 23, diz que Cristo foi morto e passou por tudo quanto passou, aí ele diz, pela presciência e desígnio divinos. Então, Deus não preveu, ele determinou. E ele determinou por quê? Porque na medida em que ele determina, ele conhece. Né? Então, Deus, ele determina na eternidade. Aí, veja, a gente tem que fazer essa distinção aqui. Ó. Os decretos, a predestinação e a eleição são da ordem da eternidade. A providência é da ordem da história. É Deus invadindo a história e controlando soberanamente tudo quanto acontece. Então, a palavra governo, ela é uma palavra que ela descreve perfeitamente qual é a natureza da ação de Deus. Por isso que o Salmo 24, ele diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E Hebreus vai dizer que Cristo, sendo a palavra, ele sustenta toda a criação. Então, a doutrina da providência é a doutrina que diz que Deus não nos abandonou, mas que, a seu tempo, a seu modo, do seu jeito, ele guia todos os fatos, nós, sabedores de que há um propósito maior. Tudo quanto tem acontecido, por que tem acontecido, da forma que tem acontecido, obedece a um plano eterno e se destina para um fim muito maior.
tendo em vista isso, nessas definições, esses conceitos que nós trouxemos, que o reverendo Jefferson bem aí colocou, é aí que então nós temos a palavra problema, né? É aí que muitos pensadores, né, e enfim, filósofos e teólogos vão incluir a expressão problema, né? Porque Deus decretou todas as coisas e ele age com a sua providência, governando todas as coisas na história, como o reverendo Jefferson acabou de dizer. E então o mal, né? De onde vem o mal? E aí eu acho que a gente pode, antes de trabalhar mais essas questões biblicamente, tentar olhar para essa história e tentar ver em alguns teólogos na história como eles tentaram responder a essa questão. O pessoal que já ouve aí, está ouvindo a gente, já pôde também ouvir e perceber a definição, o conceito de teodiceia, né? Então, embora o conceito tenha sido cunhado no século XVIII, como o reverendo Jefferson falou, essa problemática ela foi levantada, né? E ele também já deixou muito claro. Então, como nós podemos ver em alguns teólogos importantes da história, essas tentativas de respostas a esse problema? Veja, posteriormente a gente pode dar um detalhamento maior com base no texto do Gênesis, né? Eu tenho muita admiração por um professor católico, ele é professor de filosofia tomista, professor Carlos Nogueira, que ele diz, para que nós entendamos o mal, nós devemos conhecer a sua origem, e para nós conhecermos a sua origem, nós temos que retroceder ao Gênesis. Mas veja, essa questão das teodiceias, ela começa propriamente dita no chamado masdeísmo, que é a doutrina de Zaratustra, ou a doutrina de Zoroastro, segundo a qual existe uma espécie de dualismo cósmico. O que seria isso? Dois princípios eternos que lutam entre si, nós damos o nome de bem, o outro nós damos o nome de mal. Então, são divindades, são seres, são princípios que se digladiam eternamente, e daí nós temos a presença do bem e do mal na esfera humana. Claro que nós não vamos levar em consideração uma maluquice dessa, né? Embora reconheçamos que pseudos cristãos, como foram os gnósticos, abraçaram esse conceito, inclusive a ponto de pressuporem que o corpo é mau. E nós sabemos que o corpo não é mau. O corpo é bom porque fora criado por Deus. Na história da igreja, há uma gama muito grande de autores que trabalharam essa temática. Eu vou dizer o nome de alguns e depois vou dar algum detalhamento. Por exemplo, Orígenes escreveu sobre essa questão, inclusive concedendo ao livre-arbítrio grande profusão para tentar resolver essa questão. São Gregório de Nissa, também. Existe um livro do Etienne Gilson, que tem o título Introdução à Filosofia Cristã, onde ele vai mostrar ao passant. São Gregório de Nissa também se ocupou dessa questão. Boécio, no livro 3º e no livro 4º, de uma obra intitulada As Consolações da Filosofia, ele já estava preso, estava na cadeia, preso, quando escreveu essa obra, e ele vai usar 2 capítulos, 2 livros, na verdade, o livro 3 e o livro 4, para escrever sobre esse problema. Mas nós temos Irineu, de Lyon, temos Agostinho, temos Santo Tomás de Aquino, Santo Anselmo, vamos ter mais adiante João Calvino, que não vai escrever propriamente sobre o problema do mal, mas ele vai trabalhar mais a questão da relação de causas primárias, que no caso, a causa primária, que é Deus, e a ideia de uma teologia dos decretos, e sua relação com as causas secundárias. E ele vai antecipar algumas coisas que vão ser desenvolvidas mais adiante por Gordon Clark. Depois, nós temos o tratamento que Leibniz vai dar, que é um tratamento, a meu ver, dispendioso e, ao mesmo tempo, equivocado. E no século XX, nós vamos ter vários
Eu já falei aqui, inclusive, William Alstom, William Howe, Nicholas Walterstorff, Richard Swinburne, John Feinberg, John Hick, mas eu trabalhei na minha monografia 2. Um que está ligado à tradição holandesa, fui professor durante anos no Kelvin College, que foi o Alvin Plantinga, e um outro que foi do nosso arraial, um pastor presbiteriano autêntico, um crente que realmente a gente tem que tributar respeito a ele, que foi o pastor Gordon Clark, que vai oferecer pelo menos 2 respostas. Então, se a gente retrocede no tempo, a primeira teodiceia, a primeira tentativa importante de tentar se justificar Deus frente a esse problema é Santo Irineu. Para surpresa de muitos, ele não fez isso naquela obra que nós conhecemos, que é Contra as Heresias. Ele não o fez. Ele o fez numa obra chamada Demonstração da Pregação Apostólica. Todos nós sabemos que Santo Irineu, ele foi, talvez, o grande arqui-inimigo e o grande refutador dos gnósticos. Ele teve que lutar contra a heresia gnóstica. Só que na luta contra essa heresia gnóstica, nesse livro já citado, A Demonstração da Pregação Apostólica, ele vai criar uma coisa chamada teodiceia de feitura da alma. Ou alguns vão chamar a teodiceia de acabamento da alma. O que ele vai dizer? Que nós, seres humanos, nós somos propensos ao aperfeiçoamento. Para quem é da área de psicanálise, vai dizer assim, é a teoria de Winnicott, né? Aquilo que Donald Winnicott chama de natureza humana, que o ser humano é propenso ao amadurecimento. Né? É muito parecido com a ideia de Santo Irineu, quando ele dizia que nós somos propensos para esse progresso espiritual. E daí é necessária a presença do pecado para que nós experimentemos esse amadurecimento. E aí eu gosto da crítica que o Alistair McGrath faz num livro intitulado Os Fundamentos. É um comentário ao Credo Apostólico. Quando ele diz que o calcanhar de Aquiles da teodiceia de Irineu é ele pressupor que o pecado é uma necessidade. Ou seja, se o pecado é uma necessidade, Deus é um ser que não tem completude em si mesmo, mas carece de algo. Então, essa teodiceia, ela não é condizente com a antropologia bíblica. Por quê? Porque a antropologia bíblica diz que o pecado, embora tenha sido decretado, ele faz parte daquilo que a gente chama vontade de decreto divina, ele é odioso aos olhos do Senhor. Então, essa teodiceia, ela não teve profusão, ela teve até uma certa ressonância naquele período em que ele viveu, mas não teve a profusão que poderia ter tido. No século XX, alguém que vai ressuscitar essa teodiceia defendendo-a é o John Hick, infelizmente. Mas era um liberal, então vamos conceder que, como todos os erros que os liberais cometem, esse foi mais um. E nós temos agora o primeiro grande gigante, né, da história da igreja, que foi Santo Agostinho. E Santo Agostinho, ele começa a ser despertado para esse problema quando ele lê uma obra de Cícero, o Hortênsios. É um livro que se perdeu, e ali, pela primeira vez, ele começa a pensar sobre esse problema, embora a primeira formulação do problema por Santo Agostinho tenha sido num livro chamado De Natura Bone, ou seja, da natureza do bem, onde ele, pela primeira vez, se pergunta, o mal é alguma coisa? E aí, Santo Agostinho, também nas suas lutas contra os donatistas, contra Pelágio e contra outros tantos hereges que afrontavam e ameaçavam a doutrina da igreja, Santo Agostinho vai propor 2 respostas. Uma, eu diria, na sua fase ainda jovem, como escritor cristão, e outra na sua fase, eu diria, mais madura. Né?
Então, qual é a primeira resposta que ele vai encontrar? É aquela baseada no livre-arbítrio, que Gordon Clark tanto vai criticar na obra dele. Então, o que dizia Santo Agostinho? Que Deus nos criou bons, nos dotou de uma natureza boa, ele estava falando do primeiro casal, porque Deus é bom. E tudo quanto de Deus procede também há de ser bom, mas pelo falso ou equivocado uso do livre-arbítrio, o mal, ele ingressou na história humana. Então, a gente percebe claramente que nesse primeiro momento, Agostinho, ele combate a heresia donatista, a heresia maniqueia. Inclusive, esse grupo, os maniqueus, eles foram um grupo que Agostinho frequentou assiduamente durante 9 anos. E que também defendia uma espécie de dualismo cósmico, tal como o masdeísmo, tal como os gnósticos. Depois, ele já numa fase mais amadurecida, ele vai criar o conceito de privação. O que é o mal? O mal é a ausência do bem. Isso é até fácil de ser demonstrado pela lei de não contradição. O que diz a lei de não contradição? A lei de não contradição, ela diz que uma coisa não pode ser A e B ao mesmo tempo nas mesmas circunstâncias. Então, por exemplo, o mal seria, eu tenho um ser humano e há, por exemplo, a perda de uma das visões. Isso é um mal. Então, o que há é a perda da visão? Não. O que há é a visão. A visão é o bem. A perda da visão seria o mal. E a gente pode até discordar dessa teodiceia, mas a verdade é que ela dominou o cenário humano por mais de 1000 anos. A influência, o peso, tudo quanto Santo Agostinho ele conseguia empreender em termos teológicos, teve essa ressonância durante mais de 1000 anos. E aí... Eu acredito, reverendo, me desculpa interromper, mas até hoje em dia, algumas pessoas ainda, na tentativa de dar respostas a isso, ainda evocam esse princípio, né? Quando eles usam, eu escuto bastante, já ouvi bastante, esse argumento de fazer essa comparação com a luz e o escuro também. O calor, o frio. Exato. Então, é a ausência, o escuro é a ausência da luz. O mal seria a ausência do bem. Fazendo a leitura do trabalho, né, acadêmico do senhor, da sua monografia, e aí você aborda sobre esse pensamento, né, da privação em Agostinho. E acredito também que o próprio Tomás de Aquino ele vai desenvolver, né, essa ideia. Esse exemplo aí que o senhor usou, né, da cegueira, né? O Tomás de Aquino também vai usar, né? Que no caso o mal é como se o mal ele não fosse independente. Eu acho que é isso, né? Ele não. Isso. Ele precisa de um sujeito, né? Ele precisa de alguém. E no caso o mal precisa do bem para existir. Acho que seria isso aí, né? Era isso que eu ia dizer. Embora Santo Agostinho tenha sido um gênio, né, havia muito por dizer e foi necessário esperar o nascimento de Santo Tomás de Aquino para que ele levasse esses argumentos a uma formulação mais acabada. Ele concede a Santo Agostinho que, de fato, o mal é a privação de um bem. Mas ele vai dizer o seguinte: o mal é mais do que isso. É a privação de um bem em algo. Então, você pega, por exemplo, uma parede. É um exemplo que se dá muito comum entre os tomistas. Então, você tem uma janela. A janela, o sujeito da janela é a parede. Então, da mesma forma, o mal, ele é a privação de um bem em alguma coisa. Mas só que Tomás de Aquino, ele vai trazer algumas coisas interessantes. Por exemplo, quando ele diz assim, dos males, Deus pode extrair um bem infinitamente maior. Então, embora haja no mundo a presença do mal, esse mal, ele não está fora da esfera da providência, e esse mal, ele mesmo contribui para que nós nos encaminhemos para um bem muito maior. Então, por exemplo, qual é a resposta final que ele vai dar, né?
é a completação do número dos eleitos. Então, o mal nada mais é que um instrumento da providência, embora ele mesmo tenha esse estatuto. O mal não é alguma coisa, ele não é tático. Aí se pergunta, mas nós não sentimos o frio? Não, nós não sentimos o frio. Nós sentimos a ausência do calor. Alguém não é privado da visão? Ele é privado da visão. Veja que o olho e todos os mecanismos que contribuem para que nós possamos enxergar são um bem em si mesmo. Agora, uma coisa que tem que ficar clara é que tanto Santo Agostinho, como Santo Tomás de Aquino, como Cícero ao seu modo, politeísta, lembremos disso, eles vão dizer que Deus é o bem por excelência. E digo mais, tomando por base aquilo que diz o Gênesis no capítulo 1, eles estão certos. E viu Deus que tudo quanto havia criado era bom e muito bom. Então Deus não pode ser culpado pela presença do mal na história humana. O mal, na verdade, ele entra na história humana quando nós pecamos através dos nossos primeiros pais. Há uma discussão até, peraí, mas a queda angelical se deu quando? Se deu antes. Tanto é que Satanás, no Éden, já é tentador. A figura do diabo no Éden já é a figura do tentador. Então, ele tenta o primeiro casal, eles comem e, comendo, eles, de alguma maneira, introduzem, né, a presença do mal e do pecado na história humana. Aí a gente dá um salto e vem Calvino. E Calvino tem umas coisas muito interessantes. Está um livro aqui, Providência Secreta de Deus. E nesse livro, Calvino vai mostrar com muita clareza que Deus, ele tem domínio sobre tudo. Sobre o diabo, sobre os demônios, sobre os males, sobre tudo quanto acontece. Nada escapa ao controle dessa mão soberana e poderosa. Por exemplo, quando Acabe recebe aquela profecia de Micaías, e Micaías disse, não vá à peleja em Ramote Gileade, porque se você for, você não vai voltar. O que estava acontecendo nos céus? E disse Deus, quem irá e será na boca de Acabe e dos seus um espírito de mentira. E apresentou-se entre eles um espírito de mentira e disse, eu irei e serei. E disse Deus, vai e ser. Não há uma autonomia do diabo. Não há uma autonomia dos demônios. Não há uma autonomia das causas secundárias, senão que obedecem ao decreto e à providência divina. Então, ao fio e ao cabo, o que Calvino está dizendo é que todas as coisas concorrem para a glória de Deus, para o bem que Deus ele prevê, e mais, que no fundo, entendam bem a expressão que vou usar, de algum modo eles servem aos propósitos eternos de Deus. Mas até aí nós estamos no âmbito da teologia. Século XVIII, vem Leibniz, e com a sua Teodiceia, ele propõe o seguinte, embora seja possível que Deus crie outros tantos mundos, ou seja, mundos possíveis, mundos paralelos, esse aqui, ele é o melhor dos mundos possíveis e as limitações que ele tem são próprias das criaturas. Eu quero voltar um pouquinho, porque eu esqueci desse argumento, até para explicar esse de Leibniz. Quando perguntaram a Tomás de Aquino por que Deus não poderia criar seres imutáveis, seres que não propendessem ao mal, ele disse que a imutabilidade é uma propriedade própria de Deus. Então, Deus não poderia criar ninguém que lhe fosse igual. E aí, veja que Leibniz, ele já comete um erro. As limitações que Deus cria no mundo não são limitações em si mesmas, tá certo? Não no sentido em que Leibniz quer colocar. São circunstâncias próprias da criação, até para que haja uma distinção entre Criador e criatura, entre Criador e criação. E aí, Pierre Bailey, né, que foi o grande opositor dele, eles vão ter uma troca de correspondência muito grande. Existe um livro do Juan Antônio Estrada, que é esse livro aqui, A Impossível Teodiceia,
Ele vai falar sobre as cartas que Pierre Bailey escreveu para Leibniz. E no fundo, a Teodiceia de Leibniz, ela não responde a nada. Porque o fato de dizer que Deus criou esse aqui como o melhor dos mundos, com as limitações que ele criou, na verdade, ao cabo e ao fio, termina culpando a Deus, e não inocentando a Deus. Né? E termina desenvolvendo uma coisa posteriormente, que é mais uma tentativa de se justificar o homem do que Deus. É o que ele vai chamar de antropodiceia. Aí a gente chega ao século XX, o Clarke, como um bom presbiteriano, ele vai partir da teologia dos decretos. E ele vai dizer duas coisas. Primeiro, para que se entenda o mal, há que se entender que Deus é a causa primária de tudo. E ele faz uma distinção entre causalidade e autoria. A causalidade é justamente da ordem dos decretos de Deus. A autoria tem a ver com aquele que executa. E aí ele vai apelar para a confissão de fé, para aquilo que a gente chama de determinismo compatibilista. Ou seja, é esse mistério insolúvel. Deus decretou tudo. Ao mesmo tempo, nós somos responsáveis. Como conciliar, nós não sabemos, e muito menos Clarke, sobre como conciliar. Depois, ele vai dar uma escorregada. Ele vai criar uma coisa chamada Deus como ex lex. Ou seja, Deus está acima da lei, ou está à parte da lei, quer dizer, a lei não pode ser aplicada a Deus. Então, aquilo que nós chamamos de mal, para Deus não é mal, porque Deus tanto pode ordenar como pode proibir. Né? Então, Deus, ele, sendo acima da lei, ele faz o que ele quer. Então, o mal teria que passar por uma espécie de redefinição. Qual é o calcanhar de Aquiles disso? É que a lei, ela é o reflexo do caráter de Deus, tá certo? A lei, ela é o reflexo do caráter de Deus. Então, claro que num primeiro momento acerta, mas no segundo momento ele dá essa escorregada. E aí vem o Alvin Plantinga, que ele não escreve uma teodiceia. Ele escreve uma defesa do livre-arbítrio. Para ele, é justamente o livre-arbítrio, que ele vai chamar de libertário, liberdade plena, que isenta Deus. Ou seja, aí ele diz que ele resolve a questão de que não há incompatibilidade entre a existência de Deus e a existência dos seres humanos. Mas para chegar aí, ele comete um erro brutal. Qual é o erro brutal que ele comete? É que Deus, ele não pode criar um mundo onde haja a presença apenas do bem. Por que é um erro brutal? Porque ele não pensa nas implicações que isso terá na eternidade. Então, na eternidade, nós vamos ter uma liberdade tal que nós vamos conseguir, mais uma vez, propender para o mal e desobedecer a Deus? Não. Por que não? Porque na eternidade, nós teremos uma natureza parecida com a de Cristo, está lá em 1 João, seremos tal como ele, parecidos como ele, e mais, teremos, como dizia Santo Tomás, a visão beatífica de Cristo. E como ele é o bem por excelência, ele mesmo nos servirá de imã. Veja, na eternidade ele já terá curado a nossa natureza e a nossa vontade. E mais do que isso, ele mesmo será o imã que nos atrairá. Por isso que nós não propenderemos mais uma vez ao mal. Então, a defesa do livre-arbítrio do Plantinga, ela tem um mérito. Ela explica como não é contraditório a existência de Deus e a existência do mal, a gente chama de problema lógico, mas ele termina introduzindo uma limitação em Deus, que é justamente o de criar um mundo onde apenas o bem impere. Ele anula a estabilidade do perfeito estado eterno. Então, historicamente, basicamente é isso que nós vamos encontrar nos autores, né, que escreveram sobre o problema. Algo que eu acredito seja de muita importância daquilo que foi citado, voltando um pouco a Clarke e também aos outros, né, porque segundo o reverendo Jefferson disse, Clarke ele foi responsável por fazer essa distinção entre a causalidade e a autoria. E talvez, muitos dos que vão ouvir esse podcast, eles vão ouvir querendo uma resposta.
Deus criou o mal, Deus é criador do mal, Deus é o autor do mal. Eu acho que é uma coisa que que é muito interessante a gente afirmar, é que em todos esses, né, principalmente em Clarke, em João Calvino, nas confissões de fé, todos esses teólogos, nenhum deles afirmou que Deus é o autor do mal. Né? Eles falaram dessa providência, né, falaram desse mal, desenvolveram tentativas de resposta, mas sempre deixando claro que eles não criam que Deus criou o mal, que Deus é o autor do mal. Veja, Clarke tem uma expressão que é muito interessante, é causalidade indireta. O que é causalidade indireta? É decreto. Eu acho que a confissão de fé, ela faz, no capítulo 3º, a seção 1ª, e o capítulo 5º, a seção 4ª, capítulo 3 dos decretos, capítulo 5º da providência, que ele vai dizer que Deus, pelo seu eterno e inescrutável conselho da sua vontade, ele diz, decretou todas as coisas. Porém, de um tal modo que Deus não é o autor do pecado. Mas ele diz lá, mas não é feita violência à vontade da criatura. E nem é desconsiderada a contingência ou a liberdade das causas secundárias antes estabelecidas. Então, é como o Grunden coloca, tem que haver um elemento substancial de mistério. Não dá para a razão humana apreender exaustivamente como Deus pode ter decretado, e ele decretou tudo. Essa é que é a verdade. Ele escreveu toda a história humana, mas ele introduziu aí dentro uma coisa chamada responsabilidade humana. Então, nós não podemos, como vai dizer Santo Tomás, lançar para Deus aquilo que é da nossa alçada, que é a responsabilidade. Porque quem quiser assistir, quinta-feira passada na Igreja Presbiteriana do Cabo, depois eu posso mandar para o nosso irmão Bruno o link pelo YouTube, eu falei sobre o que é o pecado. E nessa de falar sobre o que é o pecado, eu comecei no Gênesis, mostrando que os nossos primeiros pais não foram coagidos a pecar. Então, quem são os autores do mal na história humana? Adão e Eva, que comeram do fruto, desobedeceram a Deus e lograram para nós, deixaram como herança essa presença indesejável, que é o mal. Seja ele emocional, psicológico, físico, na ordem natural das coisas, a morte. Quer dizer, tudo isso são parte da herança que eles nos deixaram. Exato. Eu até lembrei, né, eu vou usar aqui esse espaço também para colocar um exemplo e contribuir de certa forma. Eu também estava há poucos dias dando um estudo a respeito disso, não a respeito do mal, mas a respeito de como a confissão de fé de Westminster, né? E deixando claro, é dessa confissão que nós estamos falando, né? Pode ter algum não presbiteriano, né? E não um pouco à margem aí da teologia reformada, talvez fique em dúvida, é a confissão de fé de Westminster, né, que nós estamos falando. E ela fala da natureza das causas secundárias. E eu gosto muito de observar um pouco algumas experiências que eu tive. E eu me lembro que em uma ocasião, eu não vou entrar em detalhes, eu passei por uma experiência de entender que Deus estava falando comigo a respeito de algo bem específico. Numa visão assim, um pouco distorcida, equivocada, eu entendia que Deus estava me dando uma direção para a minha vida. E eu conversei com a minha liderança, o meu pastor na época, e ele disse, eu vejo que não é assim. E tentou, até na própria Bíblia, mostrar que as coisas não, a minha decisão não poderia ser daquela forma, né? Envolvia ministério, né? Eu posso falar sobre isso. E ele deixou claro que a igreja é quem envia e tal, enfim. Então deixou claro à luz da Escritura. Mas eu não tinha ainda essa compreensão. Né? Eu não tinha essa maturidade a respeito da missão e do ministério passando pela igreja local. Como se nós recebêssemos um chamado direto de Deus e que não houvesse nenhuma confirmação externa. Eu pensava assim, de maneira equivocada. Só que mesmo com aquela ideia contrária, mesmo com aquele conselho contrário àquilo que eu achava que seria o correto, eu tomei a decisão e fui.
né, contrário à minha liderança, contrário àquilo que foi o conselho do meu pastor. Depois de um tempo, depois de um ano, depois que eu amadureci, eu entendi que duas coisas aconteceram. Se você me perguntar, Deus queria que você fosse? Depende. Porque eu fui, né, eu tomei aquela decisão, porque Deus decretou que assim fosse. E por meio daquela experiência, eu pude observar das experiências que eu tive, um crescimento. Então, eu tomando aquela decisão, mesmo que errada, e eu entendi isso depois, que eu desobedeci, e eu fui responsável por aquilo, então eu não podia dizer que eu tomei uma decisão correta, eu fui irresponsável, né? Ou fui responsável por aquela decisão, responsável e agindo irresponsavelmente, tive que arcar com as consequências. Mas, olhando para trás também, por meio daquelas experiências, eu pude crescer, amadurecer e vivi muitas coisas interessantes. Então, quando eu olho para trás, eu digo, eu desobedeci a uma ordem e eu desobedeci aquilo que eu achava, aquilo que depois eu entendi que era uma decisão errada, né? Então eu fui irresponsável. Mas, ao mesmo tempo, Deus usou, na sua eterna providência, governou todos os fatos e aquela minha decisão equivocada para também trazer um certo crescimento. Então, acho que isso é interessante, essas experiências. Tem duas coisas aí muito interessantes na sua fala. Perfeitas. A primeira é a distinção entre vontade decretiva e vontade do desejo. Então, eu digo, Deus decretou. Mas não era a vontade de Deus em o desejo que o irmão desobedecesse. Mas Deus, que é santo, e nada escapa ao controle dele, usou o concursos providencial. Ele pega o nosso erro e, para cumprir o decreto dele, ele se vale do próprio erro para que isso seja conduzido. Quer dizer, não é que ele torna, né? Porque aquela tradição de Gênesis lá está equivocada. Não diz assim, vós intentastes o mal, e o verbo é o mesmo. E Deus intentou o bem. Então, Deus é tão bom, Deus é tão justo, Deus é tão santo, Deus é tão poderoso, que ele pega o nosso pecado e ele usa esse pecado para fins gloriosos. Eu sempre digo que há dois homens que nós não deveríamos tirar os olhos deles. Um é José e o outro é Jó. Eles não culpam a Deus, eles não se voltam contra Deus, mas eles confiam na providência divina, sem sequer saber o que estava acontecendo. Quer dizer, há uma teologia da entrega, da confiança. Né? E isso é muito bom para as pessoas que sofrem, porque elas passam a ser sabedoras que Deus cuida de nós, até mesmo quando nós não sabemos que estamos sendo cuidados. Isso é obra da providência. Tem pessoas que dizem assim, mas um câncer se abateu sobre mim. Mas um problema se abateu sobre mim. Uma morte de um ente querido se abateu sobre a minha família. Mas nós temos que fazer a seguinte pergunta. Para que santos propósitos Deus permitiu que isso acontecesse? Nós nunca podemos ordenar a nossa visão para o aqui e agora. Temos que ordenar a nossa visão para Deus estar usando esses fatos que estão acontecendo para que um bem muito maior seja extraído. É o caso de José, é o caso de Jó, e mais do que isso. A pior coisa que poderia ter acontecido na esfera humana foi o que aconteceu com Cristo, foi aquele banho de sangue. E, no entanto, por meio daquele mal, humanamente falando, Deus extraiu o bem por excelência, que foi a redenção humana. Né? Isso a gente falando em termos de caminhada humana, né? O bem por excelência na caminhada humana é a redenção. E Deus conseguiu isso fazendo o quê? Assumindo a responsabilidade pelo mal. Assumindo de que forma? Morrendo na cruz. Eu acredito que ainda nessa discussão, né, a gente acabou até adiantando um tópico que a gente vai falar um pouco mais à frente, que seriam as implicações pastorais da doutrina. Ainda que sobre o que a gente conversava a respeito da Confissão de Fé de Westminster, que o Gordon Clark, inclusive, vai tratar quando vai falar sobre... Do primeiro tópico que o reverendo falou, enfim, eu me esqueci agora o nome, mas sobre questões das causas primárias, das causas secundárias,
e de como elas se relacionam. Acredito que nem todo mundo que escute a gente tem uma certa... Quando a gente fala assim, né, sobre causa primária, causa secundária, entenda sobre o que a gente está falando. Então, assim, o reverendo poderia... Porque, salvo engano, são inclusive termos de Aristóteles, né? De causa primária, causa secundária, enfim. Então, assim, se o reverendo pudesse explanar e falar sobre o que significa uma causa primária, o que seria uma causa secundária, e aí por diante. Veja, a causa primária é a causa primeira. É de onde tudo procede. Certo? Então, para nós que somos calvinistas, para nós que somos reformados e todos quantos esposam essa cosmovisão, nós aceitamos que Deus tenha decretado tudo quanto acontece. Existem alguns aí que estão dizendo que Deus só decretou a salvação, né? Mas que todos os fatos que acontecem na história humana não foram decretados. Não é isso o que diz a Escritura, em Isaías 46 e em outros tantos textos. Deus decretou tudo. Há um decreto. É como uma pintura. Eu sempre digo assim, eu gosto da imagem da pintura. A história humana, ela se divide em pretérito, que é o passado, presente e futuro. E eles acontecem para nós em sucessão. Para Deus, eles acontecem em simultaneidade. Ou seja, é como se toda a história humana, tudo quanto acontecesse no passado, no presente e no futuro, fosse um quadro perante Deus. Ele está vendo o quadro completo. Nós temos que olhar para o passado, nós temos que ansiar pelo amanhã. Ele não. Ele olha e ele vê o quadro completo. Por quê? Porque ele desenhou. Foi ele quem pintou esse quadro. Por isso que ele é a causa primeira. Quem é a causa secundária? A causa secundária, que é um agente moral. Um agente moral é um ser humano, somos nós, que podemos fazer a distinção entre o bem e o mal. Então, como nós conseguimos fazer distinção entre aquilo que é bom, aquilo que não é bom, o que é mal, aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada a Deus, então nós chamamos de causas secundárias. E nós devemos colocar na nossa cabecinha o seguinte: as causas secundárias, que somos nós, os objetos, os animais, a natureza e tudo quanto está aqui nesse mundo, devemos nos ordenar à causa primeira, que é Deus. Quando eu falei do elemento de mistério, tem que ser uma dose muito grande de mistério. É como foi que Deus, e a gente não deve nem perscrutar isso, não é bom nem a gente perguntar por isso, porque a gente pode quebrar o primeiro mandamento, né, pecar contra a providência, mas apenas pensar o seguinte: Deus, ele introduziu em seus decretos que nós seríamos responsáveis. Ele concedeu certa liberdade. Ele concedeu que nós íamos ter a liberdade para pecar ou não. Como ele fez isso, não é da nossa alçada. Mas uma coisa é certa: Deus é a causa primeira de todas as coisas. Decretou tudo, mas não pode ser culpado pelo mal, pelos males e pelo pecado presente na história humana. Então, que fique claro, Deus é a causa primária e nós, criaturas, especificamente nós, agentes morais, somos a causa secundária. Nós vamos seguindo, né, com o nosso papo e como isso aparece na Escritura, né? Nós, como cristãos, temos a Escritura como a regra infalível, né, de nossa fé e da nossa prática cristã. Então, como a Bíblia nos apresenta isso? De que maneira nós podemos ver essa providência e essa relação da providência com a existência do mal dentro das Escrituras, dentro da história bíblica? Veja, na minha monografia, eu analiso alguns textos, poderia ter analisado outros, e há uma expressão que acho que deveria ter estudado ela com certa profusão, não o fiz, que é a ideia de Deus como o Senhor dos Exércitos. Veja, há um texto em Gênesis, eu já citei o texto, que é o texto de Gênesis capítulo 50, o versículo 20, onde o texto bíblico vai dizer o seguinte:
vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus intentou o bem. Um amigo, na época de seminário, ele não havia estudado o assunto. Quando eu falei pela primeira vez lá sobre concorrência ou concursos, ele disse, então quer dizer que Deus caminha paralelamente com o homem na história? Isso não é muito parecido com aquilo que o teísmo aberto diz? Não. Não é essa a ideia de concorrência. A ideia de concorrência é a ideia de que há um plano eterno de Deus e que ele procura se valer daquilo que acontece na esfera humana, conduzindo-o para aquilo que seu plano eterno se encaminha. É o que eu falei anteriormente, é a causa primária se valendo das causas secundárias. Isso é a doutrina do concurso bíblico. Então, esse texto nos ensina, de maneira muito clara, de maneira muito taxativa, que Deus, ele procura, por meio da história humana, conduzir-nos para aquele fim que ele mesmo almejou. É mais ou menos assim. Se a gente pega os conceitos, né, de Aristóteles, de, por exemplo, ato e potência, né? Então, José, em ato, segundo o decreto de Deus, ele já era governador do Egito, mas em potência, ele era o filho de Jacó. Então, o ato, se a gente pode usar essa expressão, em termos aristotélicos, na cabeça de Deus, é sempre o fim último para o qual ele encaminha as coisas. Então, como nós dissemos no princípio que providência é governo, que providência é domínio, que providência tem a ver com essa ação exaustiva de Deus conduzindo todas as coisas, esse texto vai mostrar claramente isso. O Salmo 113, quando vai usar lá a imagem de José, ele não cita, mas a imagem é essa. Ele ergue do pau caído, do monturo necessitado, e faz que se assente ao lado dos príncipes. E aí José, ele não tinha nenhuma informação, não tinha luzes proféticas, não tinha nenhuma evidência, ninguém falou com ele dizendo que ele iria do calabouço para o trono. Mas no final, ele, claro, movido pelo Espírito Santo, ele é quem vai dizer aos irmãos, não fiquem contristados, eu não vou mirar contra vocês, porque foi Deus quem intentou o bem e foi Deus quem me conduziu até aqui. Quer dizer, é a consciência do homem de que há um Deus que governa todas as coisas. Acho que é muito interessante, reverendo, só para pegar esse gancho, que o texto diz assim, não foram vocês que me enviaram para cá, ou seja, mas foram eles, né? Mas por trás, é isso que ele quer dizer, a consciência de que por trás Deus havia o enviado ao Egito, né? Então eu acho que isso é interessante. O próprio texto, né, dá essa ideia. E mais interessante mesmo José, ele a princípio não sabendo que era Deus quem estava fazendo aquilo, e ele entendeu quando ele viu que a fome se abateu e que os sonhos haviam se cumprido, em momento algum ele culpa Deus pelos males que lhe sobrevieram. Como Jó também. Né? Como Jó, o texto é claro, em tudo isso Jó não pecou contra Deus, nem lhe atribuiu falta alguma. No capítulo 42, versículo 11 de Jó, diz uma coisa muito interessante. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa, veja, e se condoeram dele. E o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Ora, Jó não sabia que no céu Deus havia estabelecido uma disputa entre Jó e Satanás. Qual é o equívoco da maioria das pessoas? É achar que a disputa ali é entre Satanás e Deus. Não é. Satanás nunca será um opositor à altura de Deus. E Deus o humilha, Deus literalmente passa por cima dele, mostrando que um ser humano, usado pela graça, é capaz de resistir ao diabo e de glorificar a Deus. E Jó, em momento nenhum, não estava sabendo de nada que estava acontecendo, mas era providência.
Volto para os termos de Aristóteles. Em ato, quem era Jó? Ele era detentor do dobro do que tinha. Em potência, foi alguém que a providência permitiu que Satanás o molestasse. Então, essa é a doutrina que nós professamos, né? Agora, continuando ao texto de Isaías, capítulo 45, quando diz que Deus cria o mal, né? Quando ele forma o mal ali é catástrofe. O mal ali é a guerra. Ou seja, se nós lermos os profetas maiores e os profetas menores, vamos ver que Deus, ele levantou um homem chamado Ciro para punir quem? Para punir Babilônia. Sendo que Deus mesmo havia levantado Babilônia para punir Israel pela sua idolatria. Vemos que Deus, ele manda Jonas pregar contra a cidade de Nínive. Depois ele manda o profeta Naum profetizar a derrocada de Nínive. Depois ele manda Obadias profetizar a derrocada de Edom. Ora, o que é isso, se não Deus trazendo a catástrofe sobre essas nações? E aí eu gosto de um raciocínio que diz o seguinte: se o mundo não pertencesse a Deus, ele estaria usurpando aquilo que não é seu. Ou seja, punindo aqueles que habitam o mundo. Mas como do Senhor é a terra e o mundo e aqueles que nele habitam, Deus pode estabelecer padrões e pode punir aqueles que lhe são seus. É claro que nós somos de Deus em termos eletivos. E eles o são de Deus por serem criação. Mas, de qualquer modo, Deus pode trazer a calamidade. É aí onde eu digo que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Ele pode conclamar a natureza, por exemplo. Deus pode, como fez no Egito, conclamou piolho, conclamou gafanhoto, conclamou a natureza com pedras de saraiva, conclamou a natureza com escuridão, conclamou a natureza quando mandou aquelas rãs invadirem, conclamou a natureza quando transformou a água do Nilo em sangue. Quer dizer, o texto de Isaías em nada contradita a bondade de Deus, senão que acentua a onipotência e a justiça de Deus. A ideia ali é, ele forma a luz e as trevas, ele estabelece a paz e ele ordena ou não a guerra. O que é que diz o Salmo 46? Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele lança os carros no fogo, porque ele é capaz de apaziguar o mundo, mas ele também é capaz de trazer a catástrofe. Então, essa exegese de Isaías 45 não pode estar dissociada dessa questão, né? De que Deus é Senhor sobre a paz e sobre a guerra, sobre a calmaria e sobre a calamidade. É disso que o texto está tratando. No Novo Testamento, eu trato 3 textos. Mateus capítulo 6, versículo 13, texto da oração dominical, quando diz lá, e não nos induzas à tentação. E não nos induzas à tentação. E aí eu digo sempre, Mateus capítulo 6, versículo 13, ele tem que ser lido à luz de Tiago capítulo 1. Nenhuma tentação provém de Deus. Deus não nos induz à tentação, porque a tentação não provém dele. Quem provém dele? A provação. Porque a provação tem por propósito criar um caráter robusto em nós. E a tentação nos fazer pecar e nos afastar de Deus. Então, a tentação é da ordem do diabo, né? Tanto é que a palavra mal, eu analiso a palavra mal, a palavra poneru, e no Novo Testamento, ela está muito associada à ideia do maligno. Tá certo? Então, nós poderíamos traduzir a oração dominical da seguinte maneira, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do maligno. Coisa que vai acontecer lá em João 17,15, texto que eu também analiso, também mostro que ali Cristo está orando pelos seus e pedindo que Deus os protegesse do maligno, de Satanás, do arqui-inimigo de Deus das nossas vidas, tá certo? E finalizo com a análise de Tiago, capítulo 1, versículo 13, quando diz assim, que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E aí, eu tento trabalhar esse texto
mostrando que há uma aparente contradição com Mateus capítulo 4, quando diz que o Espírito Santo, que é Deus, conduziu Jesus Cristo, que é Deus, para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então parece haver uma contradição entre Mateus e Tiago, e não há. E eu me apoio em quem? Eu me apoio em Joaquim Jeremias, quando ele diz que o diabo não tentou Jesus. Ele contestou Jesus. Porque a palavra diabo significa opositor, aquele que faz frente. E quando ele se depara com Cristo, a primeira coisa que ele faz é afirmar a sua filiação eterna. Ele diz, tendo em vista que tu és o Filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. Então, não há contradição nenhuma entre esses textos, entre o texto de Mateus e o texto de Tiago. E, de fato, o que Tiago quer dizer é que nós não podemos, de maneira nenhuma, culpar a Deus pelos males que nos sobrevêm, senão que devemos culpar a nós mesmos. Ele vai dizer adiante, cada um ao ser tentado é tentado pela própria cobiça. Né? Então, o mal entrou no mundo por conta daquilo que cometeram Adão e Eva, e hoje nós damos apenas prosseguimento. Quando mentimos, quando roubamos, quando dizemos o que não devemos dizer, ou quando não cumprimos com a nossa palavra, quando nós infringimos os mandamentos. Basicamente foi isso que eu trabalhei na monografia, em termos de teologia bíblica. Claro que na monografia a coisa está bem mais detalhada, né? Tem toda uma exegese que eu faço para mostrar essas questões. No capítulo 2, eu faço uma análise detalhada, não só desses textos, mas dos principais termos que aparecem, como, por exemplo, ratá, ra, a palavra poneru, cacóis no Novo Testamento. Então, são palavras que eu faço uma análise detalhada com base em chaves linguísticas, dicionários, né, e comentários bíblicos sobre esses termos. Há também, meu amigo Bruno, o seguinte, no final do capítulo 2, eu tinha me proposto a fazer o seguinte, eu vou trabalhar uma parte de exegese e uma parte de teologia sistemática. Então, eu escolhi os principais teólogos que nós temos, Berkoff, Bavinck, Rodger, Turretini, Gruden, Millard Erickson e Strong. Peguei as teologias sistemáticas e sintetizei aquilo que eles pensam sobre o que é providência. Alguns, como Strong, concedem alguma ênfase excessiva ao livre-arbítrio, mas, de modo geral, providência e, de fato, o problema do mal, o pecado. Né? E confesso que, de todos, o que mais me agradou foi o Gruden. Impressionante a análise que ele faz na teologia sistemática dele sobre essa questão da relação da providência com o mal. Impressionante, viu? É impressionante. Vale muito a pena conferir na obra dele. Né? Eu faço apenas um resumo muito singelo. Dentro da Escritura, nós encontramos base suficiente, texto suficiente para observar Deus em sua eterna providência, governando, regendo todas as coisas, inclusive o mal, inclusive o mal moral, inclusive o nosso pecado, as nossas decisões que vão de encontro ao mandamento de Deus, nosso pecado, a nossa iniquidade, para cumprir os seus eternos desígnios e propósitos. Nós encontramos isso na Escritura, e talvez esses textos que foram citados, talvez os principais que abordem essa questão. Então, quando o leitor bíblico, ele olha para a Escritura, olhando a história da redenção, ele tranquilamente pode enxergar isso nas Escrituras. Olha, veja bem, tamanha é a forma subalterna que o diabo ele deve ter em relação a Deus, e tem, que ele não faz nada que Deus, de fato, ele não permita. Por exemplo, quem irá por nós e será um espírito de mentira na boca de Acabe? Ele disse, eu vou. Ele disse, vá, eu concedo. Observaste meu servo Jó? Então, quem permite que ele toque Jó? É Deus.
Quando Cristo encarnou, aquela manada de porcos estava lá, aí a legião disse, permite-nos que nós entremos, concede-nos que nós entremos. Cristo disse, concede, entre. É como Lutero dizia, o diabo, ele é o diabo de Deus, é como um cão que está com uma coleira no pescoço e Deus disse, você vem até aqui, você vai até aqui, você só faz o que eu permito. Ele não faz nada que Deus não permita. E tudo quanto ele faz e Deus permite, é para suscitar daquele mal um bem maior, um bem muito maior. Perfeito. Seguindo o nosso papo, né, nós vamos já próximo aqui ao final da nossa conversa, que tem sido, né, eu posso dizer isso, bastante proveitosa e bastante edificante. Embora nós já tenhamos feito algumas aplicações, algumas implicações, né, dessa questão, que implicações mais? E o reverendo, né, como aqueles que nos ouvem já perceberam isso, nós estamos seguindo aqui o trabalho acadêmico, né, do reverendo Jefferson, que tratou muito bem sobre isso na sua monografia, e ele dedica uma parte, né, a terceira parte, ali, a última parte da sua monografia, sobre essas implicações pastorais. Que implicações nós podemos fazer, fazendo essa relação entre providência, existência do mal, o sofrimento, né, que é tão comum a todas as pessoas. Veja, eu começo pelo primeiro tópico do terceiro capítulo, quando eu falo que há uma relação estreita entre o problema do mal e a apologética. Os inimigos da fé, eu posso citar, por exemplo, Celso, né? Celso foi talvez um dos primeiros inimigos da fé, e Orígenes respondeu de maneira brilhante no Contra Celso, está publicado esse texto. Né? Mas hoje nós temos os Celsos, né, que são inimigos da fé e que sempre demandam de nós uma resposta. Então, para que nós possamos responder tal como a Escritura o ordena e tal como a fé o requer, nós precisamos entender o que a Escritura diz sobre Deus, sobre o mal e sobre essa relação. E eu divido em 5 pontos. Né? É tudo quanto a Escritura vai dizer substancialmente sobre a questão. Primeiro, as Escrituras revelam que Deus não é o autor do mal. Isso é muito claro na Escritura. As Escrituras revelam que, em relação ao seu caráter, Deus é bom e justo. Então, isso também é ponto pacífico. Deus não tem mancha nem mácula no seu caráter. As Escrituras revelam que o mal não é coeterno com Deus. Ele não caminha paralelamente, senão que é inferior e o próprio mal serve aos propósitos de Deus. As Escrituras revelam que diversas respostas há para o problema do mal. Há várias respostas. Não há uma só. Né? Eu considero que a resposta por excelência ao problema do mal não seja nem a providência, seja a cruz. Porque na cruz, Cristo assume o mal como responsabilidade sua e o derrota de uma vez por todas. E, por fim, as Escrituras revelam que o mal terá um fim. O mal, ele será erradicado. Então, eu começo por aí. Depois, eu começo a falar sobre essa questão da cruz como uma resposta de Deus ao problema do mal. Está muito claro, por exemplo, em Colossenses, capítulo 2, né? Quando diz que Cristo triunfou sobre os seus inimigos e os expôs ao vitupério, e ali ele liquida, né, o reinado de terror da morte e do pecado que nos assola e que causa a nós essa experiência nefasta que é a presença do mal no mundo. Depois, eu trabalho uma coisa que eu aprendi com um monge beneditino, Anselmo Grün, que é o amor é uma resposta prudencial ao problema do mal. O que Tiago vai nos ensinar? Não é que nós temos que pagar o mal com o bem? Então, que resposta poderia ser melhor, por exemplo, a alguém que me detrata? A alguém que me ofende? A alguém que quer o meu mal? A alguém que trabalha para que eu venha a sofrer? Que eu demonstrar amor e misericórdia por essa pessoa. Então, é uma resposta que a pessoa mesma, ela jamais esperaria. Né? Tem até esse livro aqui, do Anselmo Grün, que é Como Lidar com o Mal. É um livro muito interessante, simples de se ler, um livro que é pequeno, muito pequeno, não é um livro grande. Há também, no final da monografia, algo que eu falo sobre a questão do contentamento.
é uma forma de nós reagirmos ao mal. Porque na medida em que nós, por exemplo, somos assolados por determinados problemas, eu, por exemplo, tenho determinadas comorbidades que têm me impedido de dar aula às vezes, né, de pregar com maior profusão, nada melhor pode ser para a nossa vida espiritual do que o contentamento. Acreditar que tudo quanto nos advém para um bem maior e que Deus há de nos dar o escape na hora certa. Né? E, por fim, eu recomendo, não vou aqui citar, mas eu recomendo um livro de Lutero, que é o volume 2, o volume 2 das Obras Completas, um livretozinho pequeno chamado 14 Consolações, onde Lutero vai mostrar os 7 males que nos cercam e, ao mesmo tempo, as 7 bênçãos, as 7 bem-aventuranças que Deus nos concede para contrapor a esses 7 males. Então, no final, eu apresento alguns conselhos sobre como o pastor, como o conselheiro bíblico, ele pode utilizar-se, né, para dispensar cuidado, alento, conforto. Por quê? Porque o problema do mal, para além da questão física, para além da questão moral, para além da questão lógica, ele tem implicações psicológicas. Por exemplo, o luto diante da perda. Então, como é que o consulente ele vai tratar aquela pessoa que ele procura? Acolhendo ela, se fazendo participante, demonstrando interesse, mas, sobretudo apontando para a doutrina da providência. Aquela pessoa tem que saber, está doendo, está difícil, mas Deus está no controle. Mas Deus está guiando todas as coisas. Isso nós não podemos perder de vista, isso nós não podemos deixar de dizer. Né? Há momentos até em que a gente não tem que fazer uma elaboração. Por exemplo, chega uma pessoa e perdeu o pai. Não, eu vou fazer aqui uma elaboração de uma teodiceia, vou tentar explicar. Não. Abrace aquela pessoa, transmita carinho, afeto para aquela pessoa e diga para ela que Deus está ao lado dela. Que Deus está no controle de todas as coisas. É isso que nós temos que fazer. É o chorar com os que choram, né? Perfeitamente. Perfeitamente. E aí, no final, né, já no término da monografia, tem uma bibliografia, são, se a minha mente não falha, vou lhe dizer agora, 156 obras que eu utilizei para escrever o trabalho, são mais de 300 notas de rodapé, e são 156 obras que eu utilizei e recomendo algumas, não recomendo todas. Então tem muita coisa aí que o pessoal pode perceber, muita dica de leitura interessante que a gente pode somar, né, a todo esse estudo, a tudo isso que nós pensamos, tudo isso que nós conversamos. E ainda sobre essa parte dessas implicações, eu acho muito interessante, muito relevante, né, isso que o reverendo acabou de dizer, porque nós encontramos em Deus, né, no amor de Deus, né, essa resposta, né, e significado, né, para o sofrimento. Porque não na vida passaremos por aflições, né, o nosso Senhor Jesus Cristo disse, mas em Deus isso ganha significado, né, isso ganha um significado maior, estamos caminhando para algo maior. E as pessoas elas se perguntam muito, e infelizmente muitas vezes por causa de visões teológicas, né, equivocadas, ou triunfalismo, né, aquela coisa de que não haverá sofrimento, de que não haverá dor, de que você tem que decretar e determinar as promessas de Deus para que você não sofra. Quando o sofrimento vem para essas pessoas, logo elas são tentadas a culpar a Deus, porque elas foram ensinadas que Deus vai livrá-las de todo mal e de todo sofrimento, e que não haverá aflições. Então, é relevante pensar em Deus para trazer essas respostas, né? Existe um livro muito equivocado já na capa. Quando coisas ruins acontecem a pessoas boas. Não existem pessoas boas.
são essas pessoas A única pessoa boa que passou por aqui foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais, ele assumiu como ninguém a responsabilidade pelo mal a ponto de morrer da forma que morreu. Então, se alguém experimentou o mal em profusão infinita, foi Cristo. Então, ninguém pode culpar Deus, mas Deus permitiu a ponto de enviar o filho dele para resolver esse problema. O Bruno estava comentando aí sobre a maneira, né, como certas pessoas lidam com o sofrimento, principalmente por conta da teologia que elas têm. E a gente poderia dizer que a pessoa ela vai encarar uma determinada situação de forma correta ou incorreta de acordo com o conceito de Deus que ela tem. Então, e daí a importância, né, de nós conhecermos a Deus e das pessoas buscarem conhecer a Deus, porque no momento em que elas formam na mente uma concepção de Deus que destoa da Escritura, ela vai ter uma vida cristã totalmente afetada, a ponto de que ela vai se deparar com uma determinada situação ali, não vai saber lidar com aquilo, por conta de não saber como Deus age, vai logo